Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos também da internet, né? Estamos iniciando aí mais um trabalho aqui nessa noite de quinta-feira, né? E vocês sejam todos bem-vindos, tá, pela casa. Aqueles recados básicos que a gente sempre dá, né? A casa tem trabalho todos os dias, com exceção da sexta-feira, onde é feito à noite um trabalho para familiares dependentes químicos, né? E os horários estão todos afixados no quadro de aviso e também no nosso site, no www.casadocaminho-de-santana.com.br. Lá também é possível assistir nossas palestras, que já aconteceram, quem quiser revisar, né? E quem, quando não puder vir, também se quiser acompanhar, elas ficam ao vivo também, tá ok? E a casa também tem os trabalhos assistenciais, né? Nós temos a distribuição de cestas básicas, que ocorre no segundo sábado de cada mês. Vai acontecer agora, depois de amanhã, nesse sábado, na parte da manhã. Nós estamos atendendo aí hoje 86 famílias, passando agora para 90. Né? A gente sempre espera crescer, para quanto mais nós pudermos fazer esse trabalho de ajudar as famílias carentes, que infelizmente nos últimos tempos aumentaram bastante aí. Tá. Então, esse trabalho a gente aproveita para agradecer quem sempre doa para a gente, né? É graças a vocês, as suas doações, que nós conseguimos realizar esse atendimento, né? Porque, graças a Deus, a gente tem conseguido sempre um número elevado de doações, né? Isso tem sido muito bom para a casa e para os familiares e para as pessoas, né, das famílias carentes que vêm buscar. O outro trabalho é o lanche de rua, que também, esse já acontece todos os sábados, por volta das 16h30, 17 horas, o pessoal vem trabalhar, e depois vai ali nas imediações do metrô Carandiru, onde também são assistidos os moradores de rua, né, onde a gente leva um lanche, mas mais que isso, a gente leva a palavra, o amor, né, que realmente é o que esses irmãos às vezes mais querem da gente. Então, esses são os trabalhos da casa. Nós temos ainda a viagem para Araxá, que vocês podem, quem tiver interesse, ainda há vagas. Tá? E, como sempre recomendamos, né, o Evangelho no lar, tanto para os presentes como para aqueles que estão na internet, a importância, né? Toda vez que se realiza o Evangelho, é uma luminosidade muito grande, não só no lar da pessoa que está praticando esse Evangelho, mas em toda a sua vizinhança. Então, se nós queremos mudar as coisas realmente, esse é um caminho. A oração, a prática do Evangelho no lar, né, que a gente é bem simples, tem todas as orientações. Também quem não souber, depois quiser, em particular, a gente explica como é feito. Tá bom? Então é isso, né, os recados. Eu peço aos presentes que desliguem seus celulares e vamos nos preparar, então. Eu convido todos a cerrar os olhos, nos aquietar e vamos aproveitar esse ambiente que a espiritualidade maior já preparou na casa e vamos absorvendo toda essa paz, essa harmonia, esse amor, sentindo dentro de nós o amor do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos despertar. Sabemos o quanto é difícil esse caminhar, se despertar, mas é necessário que cada dia nós vamos aprendendo mais, tanto do campo moral como no intelecto. Daqui um pouco nós vamos ter um estudo aqui, né, de um tema, e isso é para alavancar, para sairmos daqui com um pouco mais de conhecimentos e também para abrir mais nossas mentes para que possamos buscar esse conhecimento em toda a literatura espírita. Vamos também pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela, com seu amor, sua paz, deixe-nos
com a mente bem aberta para sermos bem receptivos a tudo que vamos estudar nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é dar razão. É um tema bem daqueles bem polêmicos, né? Dar razão a quem? Mas nós sabemos, né, que é sempre a Jesus, nosso mestre. O livro é Sol nas Almas, o item é 44, e é pelo espírito de André Luiz, é o Valdo Vieira. Tá ok? Eu convido o Zé Roberto, nosso irmão, para vir estudar com a gente esse tema aí. Obrigado, Valdir. Boa noite a todos, presentes, aqueles que nos veem pela internet, né? Realmente é um tema bastante, não diria polêmico, mas que nos leva a raciocinar bastante sobre ele, né? Quando nós falamos de razão, nós estamos abordando a racionalidade, né? Bom senso no julgamento. Isso é a razão, né? Quando nós vimos alguma coisa que é coerente, que é racional, que é bom senso, então nós damos razão. Mas o fato é o seguinte, que segundo a orientação dos espíritos, nós temos a razão, o instinto e a emoção, isso que nos compõe. O instinto, quando nós somos já alavancados do princípio inteligente para o mundo animal, então nós somos dotados do instinto. Então, quando nós observamos o mundo animal é dotado do instinto. Mas à medida que há a evolução, existe também o lado da emoção, né? O lado da emoção. Nós podemos ver hoje que, pelo desenvolvimento do mundo animal, nós vemos que existe uma certa evolução. E essa evolução tem que existir normalmente, tem que existir, porque esse é o caminho que nós vamos percorrer. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, passamos pelo mundo primitivo, e nesse mundo de provas e expiações, nós estamos no momento que é a transição planetária. A transição planetária vai nos levar ao mundo de regeneração. E para chegarmos a esse mundo de regeneração, tem que existir esse caminho evolutivo. Esse caminho é inexorável. Como diz Emmanuel, do átomo ao arcanjo. Nós iniciamos, né, daquele princípio de vital, princípio de vida, passando para o princípio inteligente, passando para o mundo animal, no mundo animal para o hominal, e nós vamos assim desenvolvendo até chegarmos à angelitude. Embora pareça algo assim muito distante, para a espiritualidade e para o nosso Criador não existe tempo. O tempo para nós é uma coisa muito, muito relativa, muito ligada ao nosso plano terreno, ou seja, quando a Terra dá uma volta em si, é um dia, e depois nós vamos dar uma volta em torno do nosso astro-rei, um ano, e assim por diante. Esse é o tempo que nós medimos, mas para a espiritualidade, isso é relativo, isso não existe, na verdade, né? Tanto que a criação do nosso planeta, quando Jesus foi designado para ser o governador do nosso planeta, a Terra era uma poeira cósmica, nem era formada ainda. Então, no momento que ela se formou, Jesus já era designado para ser o nosso governador planetário. E segundo as informações da espiritualidade, segundo a Ramatiz, Jesus ainda formada a Terra, já desenvolvida, já com o ser nominal habitando a nossa órbita, o nosso planeta, Jesus levou cerca de 1000 anos, anos Terra, né? Cerca de 1000 anos, para se preparando para reencarnar aqui. Então, tudo é uma evolução. E o mundo animal é assim que funciona, né? Esse instinto nós ainda preservamos. Nós não vamos deixar de ter um instinto. O instinto vai permanecer conosco, né? E à medida que nós estamos caminhando para a evolução, nós estamos trabalhando mais com a razão, com a inteligência, é o desenvolvimento. Os espíritos que estão encarnando aqui hoje são espíritos mais adiantados.
Nós já encarnamos numa certa situação. Hoje, nós podemos dizer que nós temos a bênção, a graça de termos o conhecimento. Então, nós estamos procurando nos adiantar, vencendo as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas imperfeições. Como André Luiz define, nós trazemos conosco, das encarnações pretéritas, todas as mazelas que são guardadas naquilo que ele chama de zona de remorso. E nós temos que trabalhar essas mazelas, limpar essa zona de remorso. De que maneira? Nos instruindo, nos melhorando, nos reformando moralmente, para então alcançarmos a evolução. E nessa reforma, o que ocorre? Nós vamos desenvolvendo a razão, nós vamos desenvolvendo a inteligência, nós vamos sendo auridos pela emoção, porque a emoção começa a se demonstrar, como a espiritualidade já nos informa, nos próprios seres, nos animais. Né? Naquele estágio do princípio inteligente, já hoje nós vemos que aqueles animais, eles desfrutam também de uma certa dose de emoção. À medida que nós estamos já encarnados, que nós somos dotados do raciocínio, do livre-arbítrio, da inteligência, então nós estamos muito mais aptos a desenvolver esse lado emocional, ou seja, esse lado que une o amor, a fraternidade, a caridade e tudo isso. Logicamente, a emoção ela tem que passar sempre pelo crivo da razão. Sempre pelo crivo da razão. Ela não pode sobrepor a emoção. No Livro dos Espíritos, na questão 73, Kardec pergunta aos espíritos: o instinto é independente da inteligência? Os espíritos, de uma forma muito sábia, respondem: não precisamente, porque ele diz que o instinto também ele alavanca o desenvolvimento da inteligência. Então, o que a espiritualidade diz para Kardec? Não precisamente, porque ele é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, pela qual todos os seres provêm suas necessidades. Ora, como é que um animal se alimenta? Através do instinto, alavancado por aquele princípio inteligente, aquele princípio de inteligência que ele já busca. Vai buscar a sua alimentação. Como é que ele busca o seu abrigo? Como é que o animal não se sujeita a estar desabrigado? Mesmo aqueles animais mais ferozes, eles têm essa condição de buscar abrigo, de buscar alimentação, de se proteger. Então, é o que diz, todos os seres é uma inteligência racional pela qual todos os seres provêm as suas necessidades. E nós também, logicamente, nós temos um instinto, mas nosso instinto tem que passar pelo crivo da razão. Nós temos que dominar o nosso instinto. O que nós fazemos de forma instintivamente? Nós temos que buscar também alimentação, nós temos que buscar abrigo, nós temos que buscar agasalho contra o frio, assim por diante. Ainda pergunta, Kardec, na questão 74, pergunta aos espíritos: pode traçar-se uma linha limítrofe entre o instinto e a inteligência? Ou seja, se pode precisar onde um começa e outro termina? Eles respondem: não, porque frequentemente eles se confundem. Né? Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem aos instintos e aos que pertencem à inteligência. É lógico que nós podemos distinguir aquilo que é instintivo e aquilo que é inteligente. Né? Então, assim é que funciona. Às vezes, se fala agir por impulso. A ação por impulso, na realidade, não é instintivo. Falei instintivo não, porque tudo que nós fazemos, primeiro passa pelo processamento do nosso cérebro, da nossa inteligência. Ou seja, nós como espíritos, né, utilizamos o nosso cérebro, desde que nós tenhamos o cérebro são, para aquele ato. Então, tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que seja uma ação muito rápida, primeiro nós pensamos, depois nós idealizamos. É lógico que aquelas mazelas, aqueles atos que nós guardamos entre nós, faz com que às vezes nós possamos
agir de uma forma explosiva, o que é errado, porque sempre passa pela razão. Por isso que aqui os espíritos falam muito claramente que o instinto deve passar pelo crivo da razão. Uma coisa não se separa da outra, não existe uma separação entre uma coisa e outra, né? E aí na questão 75, Kardec pergunta aos espíritos se as faculdades instintivas decrescem à medida que evolui as faculdades intelectuais, ou seja, à medida da nossa evolução. Ele fala, não é possível, né? O instinto existe sempre, mas às vezes nós os ignoramos. Os ignoramos. Por quê? Porque nós somos dotados da razão e da inteligência. Mas que o instinto existe em nós, existe sim. Vai prosseguir durante a nossa jornada evolutiva, vai prosseguir de forma mais educada, de forma mais dirigida e de forma muito controlada pela nossa razão. Por quê? Se nós evoluirmos, nós vamos também burilar as nossas faculdades morais, os nossos valores morais. Então, isso faz com que os nossos instintos também sejam melhorados, na verdade. O Miramês, né, o espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, no 2º volume, ele diz o seguinte, né, que a inteligência e o instinto, ele tem que permanecer sempre em equilíbrio. Por que o Miramês fala isso? Porque ele está trabalhando também com relação à evolução dos seres. Então, ele já está abordando ali que, conforme vai evoluindo, o que acontece? A inteligência sobrepõe ao instinto, e nós aqui, como seres hominais, como já espíritos encarnados, como espíritos já dotados da razão e da inteligência, nós podemos fazer esse equilíbrio, nós temos que fazer esse equilíbrio, temos que entender que o instinto existe, mas tem que ser trabalhado, tem que ser dominado. E o que é razão, dar razão para alguém? Voltando ao tema, razão, a nossa inteligência, a nossa razão, é concordar, é entender que tudo aquilo que se passa está dentro do sentido lógico, que está dentro daquilo que é certo, daquilo que é correto. Então você fala, muito é comum a frase dar razão a alguém, ou dizer alguém tem razão, né? Mas às vezes acontece o seguinte, veja que interessante, eu estava vendo no Evangelho de Mateus a passagem de Jesus, quando ele está orando no Jardim das Oliveiras, e ele é feito prisioneiro pela guarda romana, acompanhado da guarda do Sinédrio. E naquele momento, Pedro tira a espada e fere um guarda. E Jesus diz, não, Pedro, não faça isso. Quem fere pela espada morrerá pela espada. Nesse momento, Jesus está dando razão para aquele guarda, porque ele estava cumprindo o seu dever. Embora inconscientemente ou de forma errada, ele estava certo. Para nós, na nossa visão, naquilo que nós entendemos, poxa vida, né? O guarda feriu, o Pedro fez certo em ferir o guarda. Não, mas ele estava, ao aprisionar Jesus, estava cumprindo ordens. E Jesus deu razão para ele. Veja que interessante. Veja um outro caso. Paulo na estrada de Damasco. Por que Jesus vai escolher Paulo? Por quê? Porque Paulo, ele era um religioso ciente e consciente dos seus deveres. Ele era um membro do Sinédrio. Ele perseguiu os cristãos, por quê? Porque ele tinha convicção na sua religião, na sua fé. Então ele perseguiu os cristãos. E naquele momento ele está indo aprisionar Ananias em Damasco. Naquele momento Jesus aparece para Paulo na forma de uma luz e resgata Paulo. Sabia que Paulo, ele deu razão para Paulo naquilo que tudo que ele fez. Ele não condenou Paulo. Ele recrutou Paulo para que Paulo fosse o seguidor da nossa doutrina, da doutrina cristã. Nossa doutrina é judaico-cristã, é baseada na filosofia judaico-cristã, a doutrina espírita é baseada nisso. Então,
Jesus deu razão para Paulo, que praticava aqueles atos, mas porque ele tinha convicção, porque ele era fiel aos seus princípios, fiel à sua religião, e Jesus deu razão para ele. E naquele momento é que Jesus, dando razão para ele, o identifica como aquele que seria o pilar do cristianismo, que se não fosse Paulo, nós não estaríamos hoje aqui falando do cristianismo, ou do espiritismo, sequer do cristianismo. Ele que levou o cristianismo, que levou a fé cristã aos gentios, as 14 epístolas de Paulo. Aliás, está passando um filme de Paulo muito interessante, quem tiver a oportunidade vá assistir, porque ali mostra alguns detalhes que, logicamente, a gente passa muito despercebido do nosso estudo. Fala da Carta dos Apóstolos, né? E Paulo dita para quem? Para Lucas. É ditado para Lucas a Carta dos Apóstolos, né? Que, teoricamente, é mais uma epístola de Paulo, né? Embora Lucas que tenha escrita. Mas, voltando então ao nosso tema aqui, Jesus realmente é aquela figura maravilhosa que nos dá esse exemplo que nós, né? Às vezes nós ignoramos bastante aquilo que ele nos traz. A maioria das vezes, né? A maioria das vezes. Porque nós agimos sem a razão, nós agimos mais pelo instinto, nós agimos pelas nossas convicções não corretas, por isso nas convicções não corretas nós não podemos ter razão, né? Hoje, eu estava vendo um programa sobre a doutrina espírita, e o que estava vendo era o seguinte, é que hoje a mídia social é uma coisa, pode ser positiva bastante, se nós soubermos utilizar, e muito negativa também, né? Porque é aquela ferramenta que faz com que nós não trabalhamos com a nossa razão e não trabalhamos com a nossa emoção, com o nosso coração. Nós procuramos utilizar de forma errada, às vezes. Às vezes nós estamos amigos, queridos, companheiros, e isso em todos os lugares. Há desavença completa com relação a opiniões esportivas, políticas, religiosas, né? Então, devemos lembrar do exemplo de Jesus, né? Que Jesus viu justamente as virtudes naquelas pessoas que estavam cumprindo o seu dever, que estavam fazendo aquilo que lhe era devido dentro da sua crença. E às vezes isso não acontece. Numa roda social hoje, a pessoa fica até deslocada, né? Porque as coisas que acontecem, esse tipo de diálogos não são saudáveis, né? Mas, enfim, nós temos que pensar sempre nos exemplos de Jesus, naquilo que o nosso mestre nos ensina, naquilo que ele sempre exemplificou, porque Jesus não só ensinou, mais do que ele ensinou, ele exemplificou. Toda a sua vida foi uma vida de exemplo, né? Eu sempre digo que Jesus foi o maior marqueteiro da história da humanidade, né, Vladimir? Porque se ele tivesse feito o que ele fez e tivesse morrido igual Moisés aos 120 anos, gozando de plena saúde, nós não estaríamos falando de Jesus aqui. Ele se exemplificou. Então, tudo que se fala de Jesus hoje é através dos seus exemplos. E Jesus fala uma coisa muito assim bacana no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala ser de perfeitos, né? Ali, então, ali a gente vê realmente que é o exemplo do homem de bem, fala do amor, da justiça, né? Que é o que deve nortear justamente a nossa razão. E devemos sentir isso daí. Não há necessidade de nós toda hora estarmos lendo, mas precisamos disso. O Vladimir falou do Evangelho no lar. Por que nós fazemos Evangelho no lar? Por que nós estudamos
fazer evangelho errado, né? Porque o evangelho está feito já, né? Por que nós estudamos o evangelho no lar? Nós estudamos o evangelho no lar para recordar, porque nós precisamos disso. Nós precisamos sempre de alguém, aqui está buzinando no nosso ouvido, porque nós não percebemos que Jesus está do nosso lado. Eu falo sempre daquela passagem dos peregrinos de Emaús, que quando Jesus já havia sido crucificado, já havia aparecido a Madalena, né? Eles estavam a cerca de quase 1 quilômetro, que fala que aproximadamente Emaús fica de Jerusalém, e esses peregrinos estavam andando para Emaús, e de repente estava do nosso lado, estava do lado dele uma pessoa que eles não reconheceram. Mas essa criatura estava falando de coisas boas, falava do amor, da caridade, das leis, enfim, trazendo ensinamentos. E eles falam, mas poxa vida, o que você está falando? Você não sabe que o nosso mestre foi crucificado, morreu? Não estavam reconhecendo Jesus. A hora que chegaram em Emaús, foram para sentar para comer, né? Sentaram, viram que era Jesus, estava repartindo pão, almoçando, comendo. Só ali foram perceber, mas quando eles perceberam Jesus já tinha ido embora. Aí eles pedem para Jesus, fica, a noite já está caindo, fica conosco. Mas já foi. E assim somos nós, né? Nós não podemos deixar que Jesus saia do nosso lado. Por isso nós temos que estudar o Evangelho, né? Toda semana, se possível até diariamente, se necessário até diariamente, né? Mas no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala do homem de bem, ele diz o seguinte: como é que nós podemos, isso linka muito com a nossa razão, como é que nós podemos dar razão, utilizar a nossa razão, né? Em primeiro lugar, é agir com justiça. O que é agir com justiça? É que a pessoa tem o mesmo pensamento que nós temos? Não, não é isso. A justiça vai muito além disso, está fora disso. A justiça é tratar com fraternidade, com caridade. Entender que é nosso irmão que está ali, presente, em diversas condições. Em diversas condições. Como Jesus disse, né? Como falou no Evangelho de Marcos, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo, o que é mais difícil. Então, isso é que nos impede, às vezes, de agir com justiça. Esse amar ao próximo é aquilo que Jesus escolheu para Paulo divulgar. Vocês lembram da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala da caridade, do amor, né? Se não fosse sem a caridade, sem o amor, ele seria como um sino que toca, um bronze que soa. Se ele soubesse, Paulo disse que se soubesse o conhecimento de todas as ciências, falasse a língua dos homens e dos anjos, sem a caridade em nada seria. E diz ainda mais, isso que é importante, fala que se eu doar todos os meus bens aos pobres, todos que eu tiver, tirar tudo que tiver, sem o amor, sem a caridade não adianta. Então não adianta. A caridade, o que ele coloca da caridade, do amor, é justamente esse amor, essa aproximação de tratar como um verdadeiro irmão. É isso que Jesus diz, isso que fala no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós falamos da intolerância, né? Intolerância é uma coisa que é inadmissível. Se nós conhecemos alguma coisa da doutrina, alguma coisinha, ou se nós entendemos um resquício do ensinamento de Jesus, nós não podemos ser intolerantes. Ora, o que acontece com Jesus? Ele era abrangente. Por isso que ele escolheu Paulo, para que fosse às terras distantes, aos gentios, que eram os pagãos. E Jesus exemplifica que o seu amor, que nunca não podia haver intolerância, porque os judeus tinham uma intolerância feroz contra os samaritanos. E o que acontece com Jesus? Jesus vai ao poço de Jericó, quem está lá? Uma mulher samaritana tirando água. Ele pede água para a mulher. Olha que exemplo de amor, de abrangência. Pede água para a mulher fica
espantada. Aí Jesus fala, olha, me dá de beber, porque a água que você vai me dar de beber vai saciar a minha sede. Mas a água que eu vou te dar, vai te dar a vida eterna. O amor, a fraternidade, né? Diz aqui Emmanuel, né, que a única voz que o orgulho respeita é a humildade. De sempre. Nos julgamentos, não retribuir o mal com o mal. Né? Sempre retribuir, porque o mal... Né? O Haroldo Dutra diz o seguinte, eu escutei uma palestra dele que diz o seguinte, que o mal só escuta o mal. O mal não escuta o bem. Então, se você fizer o bem, né? E no julgamento tem que ser isso, quando você dá razão para alguém. Né? Respeito. Tem que respeitar todas as situações, todas as crenças, todas as opções das pessoas. Gente, isso daqui é um planeta de provas e expiações. Nós não vamos querer que as pessoas... Se nós entendermos que nós estamos agindo de forma correta, muito bem, parabéns, nós temos que ir de forma correta. Mas o nosso próximo pode estar equivocado, ou não. Quem somos nós para julgar? Jesus não disse, antes de julgar o seu próximo, antes de ver a trave no olho do seu próximo, o cisco no olho do seu próximo, tira a trave do seu olho. Né? Nós temos que discernir, segundo Emmanuel nos recomenda, nós pararmos, passar pelo crivo da razão e saber se nós estamos certos na nossa conduta ou não. Se nós não estamos certos, ora, dá um braço a torcer, não há problema nenhum. E para isso nós temos que ter autoconhecimento. Né? E nós vamos passar na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando é o Santo Agostinho que dá essa mensagem para Kardec, quando Kardec pergunta qual é o caminho para a nossa evolução, para a nossa salvação, ele disse, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. E, aliás, a frase não era nem de Sócrates, né? Porque Sócrates pegou lá, estava escrito no oráculo de Delfos, no templo de Apolo. Mas ele usou de forma sábia, e Santo Agostinho reforçou. Né? E na questão 919A, Santo Agostinho é muito mais claro ainda. Eles, antes de dormir, façam uma análise, uma catarse, vejam o que gostaria que fizessem a você, que você não fez ao próximo. Né? Então é fantástico, né? O Livro dos Espíritos é uma leitura necessária, né? Necessária para nós e também tem que ser constante, né? Porque a gente, cada vez que nós lemos alguma coisa lá, nós pode ter certeza que alguma coisa nós vamos recordar, não só recordar, mas aprender e somar, né? Então, qual é a recomendação para que nós possamos ser pessoas de bom senso, para julgar, para poder, como Jesus fez, né? Lá com o soldado, como ele fez com Paulo, e faz com todos nós, né? Todo momento ele faz conosco. Combater o egoísmo, primeira coisa, porque quando nós somos egoístas, nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo, né? Não podemos olhar, né? Então isso é uma coisa que tem que ser, né? É claro que, gente, nós somos imperfeitos, né? Mas nós temos que buscar a perfeição, nós temos que trabalhar essa pedra bruta, nós temos que polir essa pedra, senão não dá certo. Não podemos fazer a edificação, não vai encaixar. Vaidade, às vezes por vaidade nós não queremos dar razão para as pessoas, porque nós achamos que nós estamos sabendo tudo, não sabemos nada, na verdade, nós estamos aqui aprendendo, né? Estamos aqui trocando informações, né? E na verdade, né, não tem que ter vaidade não. Quando nós estamos trocando informação, nós temos que realmente buscar informações e pegar aquilo primeiro para a gente, né? O orgulho, né, que é um obstáculo impressionante. A intolerância, que nós já falamos, né? E amar ao próximo, o que significa amar ao próximo? Né? Respeitar. Em primeiro lugar, respeitar. Temos que respeitar as pessoas. Independente da situação que esteja, onde esteja, como é, temos que respeitá-los. Né? Cada um tem sua cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio e o nosso caminho nós vamos construir. Ninguém vai construir por nós. Ninguém vai. Não adianta pedir
pro anjo da guarda, pro guia, falou, me ajuda. Ele vai te inspirar bons pensamentos, vai te inspirar para que faça a coisa certa, mas não vai fazer por nós, não. Não adianta conversar com o espírito e pedir para passar no concurso, para o time de futebol ganhar. Isso não vai acontecer nunca. Isso não vai acontecer coisa nenhuma. Esquece isso daí, se alguém acreditar nisso aqui. Tenho certeza que não. Né? Então, isso não existe. O próprio Jesus é o exemplo disso. Né? O que você tem que fazer, você tem que fazer. Quando Jesus carregou a cruz em direção ao Calvário, uma vez ele caiu. E quem que foi lá ajudar? Simão Cirineu, né? Simão Cirineu estava lá passando, veio do campo lá, aí os guardas falaram, pega a cruz e ajuda ele, mas não porque ele quis ajudar, que ele quis carregar a cruz, porque ninguém quer carregar a cruz de ninguém, né? Mas Jesus não permitiu que Simão Cirineu carregasse a cruz, ele colocou a cruz nos ombros e foi até o Gólgota. É o exemplo de que nós construímos o nosso caminho. Nós temos que trabalhar as nossas dificuldades. Então ninguém vai fazer isso por nós. Aceitar as diferenças, né, que nós já falamos aqui, isso é óbvio, né? Nós estamos numa casa, só falta numa casa espírita você não aceitar, só é tudo que faltava, né, que era para fechar as portas, né? Então, isso daqui é uma coisa que você tem que fazer. E sempre equilibrar os nossos instintos com a nossa razão, voltando ao tema inicial. E para terminar, eu vi uma fábula oriental aqui que é muito interessante. Veio a inspiração dos amigos aqui, era essa daqui. Então, a fábula oriental é o seguinte, existiam dois amigos que estavam caminhando no deserto em busca de um oásis. O mais prudente aconselhou o outro a tomar o caminho mais longo, que era mais seguro. Mas ele não quis saber. O outro falou, não, nós vamos seguir esse caminho aqui. Aí o outro falou, não, mas aqui você vai seguir esse caminho. Esse caminho é mais curto, mas é um caminho sujeito a tempestades de areia. E nós não vamos conseguir chegar. Falou, não, mas nós vamos seguir por aqui. E se tornou um clima muito ruim e seguiram, né? Bom, acontece que realmente aconteceu. Foram tolhidos por aquela tempestade de areia. Muito repentina, porque as tempestades de areia no deserto acontecem de repente. E eles se perderam, ficaram perdidos, desorientados, quase morreram. E conseguiram mesmo se safar dessa situação aí, numa coisa muito sofrida. Aí, aquele que escolheu esse caminho errado, perguntou para o outro, poxa vida, mas se você tinha razão, por que você não me convenceu? Por que você não insistiu mais para que eu mudasse, seguíssemos o caminho que você queria? Aí ele disse o seguinte, o outro, olha, você estava tão exaltado, tão irredutível, e eu entendi que nós iríamos nos entender, é uma coisa que seria muito dolorida para mim. Então, eu preferi, a bem da nossa amizade, a bem da nossa união, dar razão a você. Te dei razão naquele momento. Então, veja só, né, como é que a coisa funciona. Ele deu razão, né, cedeu, embora sabendo que o outro estava errado. Por isso que o exemplo de dar razão, né, embora, às vezes, a pessoa, você está correto, nós estamos corretos, ou a pessoa se sente correta, né, se sente certa no seu raciocínio, para um bem maior, que é o amor, a caridade, a fraternidade, pode se ceder, sem nenhum problema. E que nós possamos usar a nossa inteligência, a nossa razão, né, o nosso instinto de uma forma muito equilibrada, para o nosso progresso tão necessário por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa encarnação. Que Jesus esteja com todos nós. Obrigado, José, pelo estudo. E agora é a parte de vocês. Quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação. Quem tiver razão, pode começar. Mas enquanto eles vão pensando, Zé, tem uma preparada aqui do Lourenço. Opa! Opa, felizmente o Lourenço perguntou alguma coisa. Só pergunta para a Leda. Eu
não sei. Agora eu quero ver se dá razão para ele. Vamos lá. Vamos ver, Lourenço. Vamos ver o que você me perguntou aí. Zé Roberto, me permita. Ele manda abraço a todos os presentes. Obrigado, Lourenço. Um abraço para você. Ele fala, também. me permita, Zé Roberto. Fale um pouco sobre a razão da vida. Ou melhor, sobre os prazeres da vida. Um exemplo. Melhor ser sábio do que ser tolo, mas na hora da morte não somos todos iguais. Se formos sábios e trabalhadores, depois de morrermos, algum tolo e preguiçoso pode herdar tudo que construímos. Para que trabalhar tanto, então? O melhor é gozar o bem que Deus nos concede hoje. Então ele quer que você fale sobre isso. Eu digo que Jesus já nos disse, né? Que juntar esse tesouro no céu, onde a traça não rói e a ferrugem não destrói, a traça não destrói, a ferrugem não rói, né? Do que juntar tesouros na terra, que está sujeito a tudo isso, né? Justamente é por aí, né, Lourenço? Nós temos, claro, né? Nós precisamos da matéria, do conforto, é a lei do progresso. Nós temos que trabalhar para o nosso progresso. E aquilo que nós possamos usufruir aqui, de forma equilibrada, vamos fazê-lo, né? Sem exagero, né? Sem o supérfluo em demasia, que nós não precisamos nunca disso, né? Sempre de uma forma equilibrada. No momento que nós desencarnarmos, quais são os valores que nós vamos levar? Os valores que nós amealhamos aqui. Os valores do espírito. Quando nós passarmos para o outro lado, não interessa quem ficou aqui. Quem ficou aqui já não é mais problema nosso, né? Existem muitos casos, né? Isso no atendimento aos espíritos, às vezes acontece, Lourenço, de espíritos que estão dezenas, quase centenas de anos, né? Na erraticidade, ainda arraigados aos seus bens materiais, né? E ainda não entenderam isso. E nós, que estudamos a doutrina e que somos dotados da razão, né? Como nós estamos falando aqui, nós temos que entender o seguinte: quando nós deixarmos a matéria, nada mais nos pertence. Nós somos poceiros divinos aqui, ó, aquilo que Deus nos concedeu de posse temporária. Nós não levamos nada. Nossa matéria vai ficar, né? A nossa matéria vai ser, vamos dizer, vai ser reciclada, como disse Lavoisier, né? Vai ser aproveitada, tudo reciclada, vai voltar ao fluido cósmico universal. Isso faz parte do exercício do desapego. Né? Desapego. É difícil, né? Por isso que tem essas campanhas que a gente tem que pensar muito bem e tem que aderir a essas campanhas, né? Que passa da campanha do agasalho, né? Ver o que a gente não utiliza, dá uma olhada no guarda-roupa. Olha, esse ano eu não usei nada disso daqui. Não vai usar, se não usou no ano, não vai usar mais. A não ser que seja agasalho, né? Porque quando nunca sabe que vai fazer frio aqui, né? Mas também o agasalho a gente tem que reciclar. Tem que saber o seguinte: se nós temos a oportunidade de adquirir novos bens, novas vestimentas, aquilo que já passou por nós vai servir para outro. E quando nós desencarnarmos, tudo aquilo que nós compramos para nós vai servir para outros também, né? Vamos deixar tudo aqui. Tudo vai ficar por aqui, Lourenço, né? Olha, vamos... O Lourenço não precisa pensar muito que ele está lá num lugar bem bom, na praia, né? Precisa andar de bermuda e camiseta. Queria eu estar ali. Quando eu vou para o Rio, eu faço isso também, Lourenço. Alguém quer fazer? Só médico? Diga, senhor médico. Jesus escolheu Paulo porque Paulo era o único que podia levar avante a doutrina dele, né? Isso mesmo. E levar até Roma, o coração do mundo daquele tempo. Voltar para Roma, claro. E quem conquistasse Roma, conquistaria o mundo, né? Exatamente. E ele conquistou através do cristianismo, né? Isso mesmo, bem colocado. Então, por isso que ele escolheu Paulo. Os outros seriam, acho que talvez, incapazes de levar, e o cristianismo morreria. Com certeza. Ele escolheu Paulo. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: são duas condições. Pedro, né? Pedro, ele era uma pessoa mais simples, né? Mas
Tanto que Marcos era o intérprete de Pedro, né? Na verdade, o evangelista Marcos. Mas Pedro ele se tornou uma pessoa vivendo com Jesus e tendo realmente aquelas situações que ele teve com Jesus, ele se tornou uma pessoa amorosa. Ele desenvolveu o amor. Tanto que ele nega Jesus 3 vezes. E no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 9, quando Jesus aparece às margens do lago de Genezaré, né? Ele aparece para Pedro. Eles não sabiam que era Jesus. A hora que veem que é Jesus, aí ele pergunta para Pedro. Ele pergunta para Pedro 3 vezes. Fala: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele havia negado. Aí ele fala: sim, mestre, eu te amo. Eu falei: então apacenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas de verdade? Ele fala: mestre, eu te disse que eu te amo de verdade. Então apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele pergunta para Pedro, mesma pergunta, para que Pedro estivesse convicto, porque Pedro tinha aquele amor para ser desenvolvido. Então, tanto que a casa do caminho em Jerusalém, né, onde Estevão também frequentava, o que é irmão de Abigail, né? E onde ele foi caçado também. Pedro que tinha trabalhado e fundado aquela casa. É que Paulo tinha outra virtude, senhor Américo. Paulo era uma pessoa, como a Kardec nos diz, amai-vos e instruí-vos. Paulo era instruído, Paulo sabia como fazer. E ele levou o cristianismo para Roma. Levou para todos os cantos. Conquistou o mundo. E foi decapitado em Roma. Alguém O Pedro, aí que você falou, né? Seria incapaz de uma obra dessa. Não, claro que não seria, mas ele foi importante na obra de Cristo. Foi importante. Não, por causa de Paulo. Sim, por causa de Paulo. O cristianismo se espalhou. Claro, Paulo é o pilar. Chegou até aqueles que ficaram lá na Palestina. Mas assistam o filme. Quem não assistiu o filme Paulo, assista que vale a Mas pena. alguém Viu? quer fazer um comentário? Quer falar alguma coisa? Não? Não? Obrigado, vai, a todos a vocês. Tudo finito. Tudo feliz. Obrigado, minha gente. Obrigado, Zé. Uma ótima noite para vocês, né? Que Jesus esteja sempre conosco. Que quando nós retornarmos aos nossos lares, possamos fazer em segurança, encontrar nossos familiares em segurança. E não esquecendo sempre do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho e a prática do estudo do Evangelho no lar. Mais uma vez, vamos reforçar sempre isso daqui. É o momento. É o momento, é isso aí. Obrigado, Zé. Bom, depois desse período de estudo, agora é o momento que eu convido vocês novamente a cerrar os olhos, nos acalmando, nos aquietando. E vamos doar. Doar vibrações de amor, de paz, de saúde e harmonia. E nessa forma de vibração, nós vamos a todos os cantos desse planeta, essa nossa casa bendita, que nos acolhe, onde nós temos que aprender e crescer espiritualmente. A evolução, ela acontece no dia a dia, através dos nossos conhecimentos que vamos adquirindo, e assim vamos nos melhorando. Então vamos vibrar por esse planeta, em todos os cantos, onde tiver um irmão necessitado do corpo e da alma. Vamos vibrar por todas as famílias, seja de qual raça for, cor, credo, pois
somos filhos do mesmo Pai. Então vamos vibrar para que todos fiquem em harmonia, em paz. Vibrando também pelos dirigentes das nações, para que eles tenham suas decisões pautadas no amor e na fraternidade. E principalmente no respeito ao próximo. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial por essa que nos acolhe, a Casa do Caminho de Santana, e que cada vez mais multiplique por todo esse planeta as casas que propagam o Evangelho do amor, o Evangelho de Cristo. Vamos vibrando pelos nossos lares, familiares, e especialmente por aqueles que não nos têm com tanta afeição, para que nós consigamos, através da oração e do exemplo, como foi citado aqui, transformarmos essa condição, para que aquele irmão que hoje não nos quer bem, aprenda a nos amar e nós também consigamos amar esse irmão verdadeiramente. Que assim seja. E vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, nessa reencarnação, nesse momento de estudo, de evolução, e essa oportunidade que está nos sendo dada para cada dia nos melhorarmos. Que nós consigamos, através do Evangelho, dos ensinamentos do Mestre, continuarmos firmes nesse propósito, na nossa rota evolutiva. Que assim seja. Agradecemos a Deus por tudo que temos, tudo que somos, e vamos, nesse momento, encerrando essa primeira parte do trabalho, onde nos despedimos dos nossos amigos da internet, e os presentes aqui vão continuar para a aplicação dos passes. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos e até a próxima quinta, se Deus quiser. Que assim seja.